começarmos a nossa Semana Santa, como assim chamamos. Vamos começar a partir de hoje até sexta-feira, termos vários temas alusivos à Semana Santa. E o título desse ano, A Última Vitória. E hoje vamos estudar sobre Jesus e a Páscoa. Porque Semana Santa é quando falamos do sacrifício de Cristo, quando falamos da Páscoa, e nós vamos entender todos esses assuntos à luz da Palavra de Deus. Mas antes, vamos então orar, pedindo a bênção do Senhor. Nosso Pai querido, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Queremos suplicar ao Teu bom e Santo Espírito que esteja com todos nós e que nos ajude agora ao estudarmos esse assunto na Bíblia. Que a nossa mente se abra à compreensão e que o nosso coração se abra à aceitação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Vamos juntos ao estudo da Palavra de Deus. Hoje vamos aprender um pouquinho sobre Jesus e a Páscoa. Eu queria começar dizendo para você que o povo de Israel, eles centralizavam sua vida no santuário. Isso mesmo. O santuário era o centro da religião de Israel. E ao longo do ano, eles passavam no santuário os sábados semanais e também os sábados cerimoniais. Esses sábados cerimoniais eram as festas em Israel. Estas festas eram 7 festas celebradas ao longo do ano. Destas 7 festas, 4 delas aconteciam na estação da primavera e 3 festas aconteciam no outono. Na primavera, os judeus celebravam a Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa das primícias e a festa do Pentecostes. Eram 4 as festas da primavera. Já no outono, eles celebravam as festas das trombetas, a festa da expiação e a festa dos tabernáculos. Cada uma destas festas tinha um objetivo claro e apontava para o passado e apontava para o futuro. Para o passado, apontava para os eventos da história de Israel. Apontava para os atos de Deus na história do povo. Para o futuro, apontava para a vinda do Messias e para tudo aquilo que Jesus faria em prol de seu povo. Então, ao mesmo tempo que as festas rememoravam os atos de Deus na vida da nação, apontava para a vinda do Messias e para aspectos da sua vinda, da sua vida, do seu ministério, da sua morte e do seu trabalho no santuário celestial. Quando se estuda um pouquinho mais detalhado essas festas, nós descobrimos de que as festas da primavera apontavam para a primeira vinda de Cristo, o momento em que ele se encarnaria, e as festas do outono apontavam para a segunda vinda de Cristo, evento esse que nós estamos aguardando. Inclusive, ao estarmos aqui no programa todos os dias, lendo a Bíblia, orando, a nossa intenção é que todos nós nos preparemos para o glorioso dia da volta de Jesus a essa terra. Essa é a bendita esperança de todo crente. Nós não temos tempo para olharmos todas essas festas hoje, mas eu queria, junto com você, analisar um pouquinho a primeira festa judaica, a festa da Páscoa. Até porque esta é chamada Semana Santa, no próximo domingo chamamos de domingo de Páscoa. Vamos entender esse assunto então à luz da Bíblia? Então vamos começar a nossa pesquisa bíblica a respeito da Páscoa e entendemos melhor esse assunto. Se você puder, abra a sua Bíblia comigo em Levítico capítulo 23. E no verso 5 nós lemos assim: No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Você percebe que quando Deus mandou Moisés instituir a Páscoa, Deus deu todos os detalhes a respeito desta festa. Esse texto nos diz que essa festa deveria ser celebrada no primeiro mês. E aos 14 deste mês,
no crepúsculo da tarde. O cordeiro pascal deveria ser morto na tardinha, no crepúsculo da tarde do dia 14. Ele era separado no dia 10 e morto no dia 14. Agora, vamos olhar para o calendário do povo hebreu, porque o nosso primeiro mês é janeiro. Para os hebreus não é assim. O primeiro mês dos hebreus era Abib ou Nissan e corresponde aos nossos meses de março ou abril. É por isso que todos os anos a Páscoa ela sempre vai cair nos meses de março ou abril no nosso calendário aqui no Brasil. Então, o nosso janeiro, para eles, era o mês de Nissan ou Abib. Era o primeiro mês do ano. Esse mês marcava o início do ano religioso com a celebração da Páscoa. E então Deus estava orientando o seu povo sobre o calendário das festas que deveriam ser rigorosamente cumpridos pelo povo de Israel. Vamos então ao texto bíblico e entendemos melhor. Em Êxodo 12, 1 a 3, assim disse Deus a Moisés. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada família. Relembrando, no dia 10, cada família tinha que separar um cordeiro. Esse era o cordeiro pascal. Ele deveria ser de 1 ano de idade e não podia ter defeito algum. A orientação continua. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Então vamos relembrar as orientações divinas. Separem o cordeiro no dia 10 do primeiro mês, que era o mês de Nissan ou Abib. E no 14º dia deste mês, vocês vão imolar o cordeiro ao crepúsculo da tarde. Ou seja, perto do pôr do sol, o cordeiro deveria ser morto. E uma vez morto o cordeiro, o que eles deveriam fazer? Vem a orientação. Versos 7 e 8. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Então veja, o cordeiro deveria ser morto ao crepúsculo da tarde, a carne deveria ser assada e comida naquela noite, que já era o dia 15, com pães asmos e ervas amargas. Isto era a celebração da Páscoa. E esse cordeiro pascal que era imolado, ele também tipificava o Messias, que viria morrer em nosso lugar. Agora, a Páscoa foi instituída no contexto das 10 pragas do Egito. Você sabe que Deus, para tirar o seu povo da terra do Egito, lançou 10 pragas, e a 10ª era a morte dos primogênitos. Então, quando Deus instituiu a Páscoa, ele disse para o seu povo: vocês irão pegar do sangue desse cordeiro pascal e vocês irão passar nos umbrais das portas da casa em que vocês residem. Então, pegue o sangue, passe no portal das casas em que vocês moram. Quando for meia-noite, for aplicada a 10ª praga, vier o anjo da morte, quando ele chegar na casa e ele ver o sangue no portal, no umbral da porta, ele não entrará, ele não vai tirar a vida do primogênito que aí mora. Agora, se o anjo da morte chegar e ele não vir o sangue nos umbrais da porta, ele vai entrar e vai tirar a vida do primogênito. Só havia uma maneira
de escapar a essa 10ª praga, tendo o sangue do cordeiro no umbral das portas. Todos aqueles que acreditaram na palavra do Senhor mataram o cordeiro, pegaram seu sangue e passaram nos umbrais e nas vergas da porta. Aqueles que não acreditaram na palavra do Senhor não fizeram isso. Quando foi meia-noite, veio o anjo da morte. E na casa onde não havia o sangue, ele entrou e tirou a vida do primogênito. Inclusive, nessa noite, morreu o primogênito de Faraó. Mas em toda a casa que o anjo chegava e via o sangue, ele passava por cima. Em hebraico, pessá ou pechá, que foi traduzido para o português como Páscoa. Em inglês, Passover. E interessante que a tradução para o inglês dá o exato sentido da palavra. Passover, passar sobre. Ou seja, no momento em que o anjo chegava e via o sangue no umbral da porta, ele ignorava esta casa. Ele passava sobre ela. Ele não matava o primogênito. Isto é Páscoa para o Senhor. Esta Páscoa, celebrada pelo povo de Israel, apontava tanto para o passado quanto para o futuro. Como eu já mencionei, quando as famílias se reuniam para a celebração da Páscoa, nos anos vindouros, eles deveriam contar a história de como Deus os havia libertado do Egito, de como Deus, com mão poderosa, havia derramado 10 pragas sobre a terra do Egito. E essa história tinha que ser contada para que a identidade do povo fosse mantida. Você sabe que um povo sem história é um povo sem identidade. E Deus orientou seu povo através de Moisés de que eles deveriam contar a história para os seus filhos, assentados e levantados, deitados ou caminhando. Em todos os momentos, eles deveriam partilhar a história com os seus filhos. Os filhos deveriam aprender sobre as pragas do Egito, sobre a mão poderosa que os tirou de lá, sobre a travessia do Mar Vermelho. Mas a festa da Páscoa também apontava para o futuro. E todas as vezes que eles celebravam a Páscoa, aquele cordeiro morto para salvar a vida apontava para a vinda do Messias. Então todas as famílias, quando comiam a Páscoa, também entendiam. Assim como esse cordeiro inocente morreu, um dia o Filho de Deus, o Messias, virá para morrer em nosso lugar. A Páscoa olhava para o passado, mas também olhava para o futuro. É por isso que o apóstolo Paulo, olhando para estas cerimônias, em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, ele escreveu: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. O fermento na Bíblia, ele é um símbolo de pecado. Então Paulo está dizendo: lançai fora o velho fermento. Ou seja, afastem-se do pecado. Não deem lugar para o pecado na vida de vocês. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como de fato sois, porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Se João Batista, lá em João 1,29, havia declarado: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é Paulo quem declara: ele é o nosso Cordeiro Pascal. Então, em toda a Páscoa, apontava-se para o Messias e para o seu sacrifício em nosso favor. Todos os anos, enquanto as famílias celebravam a Páscoa, o simbolismo estava muito claro. Apontava então ao reunir-se as famílias para alguns aspectos interessantes da vida das famílias judias. Primeiro, a libertação do cativeiro do Egito. Eles contavam a história, mas havia também uma outra lição.
Assim como fomos libertos do cativeiro do Egito, o sangue do Cordeiro nos liberta do cativeiro do pecado. E de fato a palavra de Deus faz uma analogia entre estarmos cativos no pecado e precisarmos de libertação. É por isso que a palavra de Deus ensina: se Cristo ou se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Alguém só pode ser livre através de Jesus Cristo. Se o povo de Deus estava opresso, cativo, por causa dos egípcios, hoje o nosso cativeiro é do pecado. E se o Cordeiro foi a solução para que eles deixassem a escravidão do Egito e voltassem para Canaã, o sangue do Cordeiro é necessário hoje para deixarmos esse mundo de pecado e irmos para a nova Canaã. É este o simbolismo da festa. E há ainda um terceiro elemento que nós devemos comentar. A Páscoa foi substituída pela ceia do Senhor. Hoje você ouve as expressões de alguns dizendo: vamos celebrar a Páscoa. E aí você vai ver e eles estão comendo ovos de chocolates. Quão distante está isso do verdadeiro sentido bíblico da Páscoa? Infelizmente, essa data tão especial na Bíblia tornou-se apenas motivo de comércio, de mercantilismo. E em todo lugar que você vai, existem ovos de chocolates expostos para falar de Páscoa. Ovo de chocolate não fala de Páscoa. Páscoa é entender a libertação do povo de Deus do cativeiro do Egito e como através do sangue eles foram preservados e salvos. Agora tem mais um detalhe. Cristão hoje não celebra a Páscoa. A Páscoa foi celebrada até a vinda e a morte de Cristo. Porque quando ele aqui em João capítulo 13 celebra a última Páscoa com os discípulos, naquela mesma cerimônia em que ele celebra a Páscoa, ele institui a Santa Ceia. Nós chamamos também a Ceia do Senhor ou a cerimônia da comunhão. E a cerimônia da comunhão possui alguns elementos que nós podemos aprender com o próprio Jesus Cristo. Primeiro, nós precisamos passar pelo lava-pés. É por isso que Jesus lavou aos pés de todos os 12 discípulos e depois perguntou assim: vocês entenderam o que eu vos fiz? Se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, assim deveis vós lavar os pés uns dos outros. E depois que Jesus lavou os pés aos discípulos, ele então distribuiu pão asmo, sem fermento, e depois todos beberam vinho, o puro suco da uva. Então, ao instituir a cerimônia da ceia, Jesus está cumprindo a tipologia da festa da Páscoa. Quando Cristo morre, o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo. E o significado desse rasgar do véu é que todas as festas, todas as cerimônias, tudo que era celebrado no Antigo Testamento e apontava para a vinda de Cristo, agora estava se cumprindo. É por isso que hoje nós não mais celebramos Páscoa, nós não mais matamos cordeiro, nós não mais comemos pães asmos, ervas amargas. Não. Hoje nós celebramos a ceia do Senhor, a cerimônia da comunhão. E nós somos orientados por Cristo e por Paulo a celebrarmos esta cerimônia até que ele venha, não mais a Páscoa. Então, por que uma Páscoa? Por que uma Sexta-feira Santa? Estamos aproveitando essa semana para lembrarmos do grande sacrifício feito pelo Filho de Deus para a salvação de todos nós. Ao longo dessa semana, nós vamos estudar todos os dias um pouquinho a respeito da Semana Santa, da morte de Cristo, da tipologia dos animais e vamos entender o grande amor que Deus tem por nós ao enviar seu Filho para morrer em nosso lugar. Ao mesmo tempo que ele morre,
nós temos a vitória. E a vitória final foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Quando Ele morre sem ter cometido nenhum pecado, o Cordeiro inocente de Deus foi imolado para que eu e você, que somos pecadores, não precisemos morrer. Por sua morte, Ele conquistou o direito à nossa vida. Por isso Isaías 53 diz: pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós somos curados pelo sofrimento e pela morte de Jesus Cristo. E aí? Qual deveria ser o nosso sentimento diante dessas verdades bíblicas? O primeiro deles, de gratidão. Gratidão a Deus por tão grande amor manifestado em nosso favor. E também de compromisso, de viver aquilo que Jesus pediu e de nos prepararmos para o glorioso dia do seu regresso, quando Ele voltará e então nos levará para a nova Jerusalém. Sim, meu querido amigo, minha querida amiga, essa semana vamos rememorar o grande sacrifício que Jesus fez em favor de todos nós. Ele é o Cordeiro Pascal que foi imolado para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Não seria esse um bom momento para agradecermos a Deus por tão grande sacrifício? Se você deseja fazê-lo, ora comigo agora. Nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque cumprindo toda a tipologia do Antigo Testamento, da lei cerimonial, Cristo veio a esse mundo pagar o preço do nosso pecado. Graças à sua morte podemos ter vida e vida eterna. Fica, Pai, conosco. Dai-nos a tua bênção para esse dia. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.